Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, dia mais que especial. Todo mundo aí pegando ritmo. Vamos ver aí. Chamou aqui, Bron. Glória a Deus. Chamou. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Então hoje começa a luz da palavra. Essa semana nós temos aí muita coisa pra gente ver. Uma semana, eu sei que é uma semana um pouco mais corrida, porque nós estamos com relógio de oração. Agora o pastor está no relógio de oração agora às 18 horas, então encerrando agora às 19, daqui a pouco tem gente migrando lá do relógio de oração, vindo para o programa Luz da Palavra. Então, glória a Deus, uma semana que tem bastante atividade. Eu comentei na quarta-feira passada, para vocês não esquecerem por quê? Porque no domingo tivemos ontem Santa Ceia e começou o nosso relógio de oração e também o nosso jejum de grãos. Então, uma semaninha de grãos, tudo tranquilo, ninguém vai ter nenhuma intercorrência sem problema nenhum, né? Chamou aí não, o professor que chamou de boa no meu coisa. Queria tentar novamente, mas aqui no meu tablet chamou. Vamos ver se a gente coloca então novamente aí, não tem problema não. Deixa eu ver se ele entra. Vamos ver aí, só se a internet está ok. Pessoal da rádio, boa noite com muita alegria, glória a Deus. Vamos ver aqui. Foi? Aqui acionou para mim que estava ok, né? Então, legal. Bom, aqui eu estava comentando então, pessoal, que era importante a gente ficar atento na programação da Hebron, porque como a Hebron tem muita programação, a gente tem que ficar ligado para a gente não perder. Será que era tal propósito e é outro? Somente quem é o comecinho, está caminhando para a Hebron, as primeiras vezes está participando do propósito, então fica ligado para você não perder nada. Então começou hoje o relógio de oração, começou à meia-noite, então dá tempo de você entrar. Eu perdi, eu não sabia, esqueci, dá tempo ainda, porque nós tivemos agora agora às 18, às 19 e o último é às 22 horas hoje. Então dá para você entrar hoje nos das 22 e amanhã você escolhe o horário normal que você quiser. Nós temos o horário da meia-noite, das 3 da manhã, às 6 horas da manhã, às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 3 da tarde, às 18 horas e o último do dia às 22. Então, se você perder um horário, você pega outro aí. O importante é você participar, não ficar de fora, tá? Do propósito. Então, hoje dá para você fazer das 22 e amanhã você faz o horário que você quiser. Dá, inclusive, para você participar de mais de um. Por quê? O horário é livre, né? Você entrou no grupo lá, só você escolher o horário. O que é importante? Nós temos que fazer, se eu escolhi meio-dia, eu vou fazer meio-dia, do meio-dia 1 até o final, onde acaba com o áudio, no caso do meio-dia da nossa apóstola. Então ela grava o áudio, nós temos feito no monte. Hoje, por exemplo, acabou, era meio-dia e 59, ela já tinha colocado o áudio lá. Então, para todo mundo entrar, ninguém tem problema, porque eu sei que às vezes as pessoas, principalmente no meio-dia, tem gente que faz no horário de almoço. Então hoje super tranquilo aí, ó. Todo mundo recebeu antes do término aí, antes da 1 hora, né? Faltando um minutinho, tranquilinho aí você faz o horário. Agora, aquele horário que você vai fazer, tem que fazer com excelência, né? Você está entregando a oferta para o Senhor, não estou falando para mim, tá? Estou falando que você tem que ter a oferta que você está entregando ao Senhor, um compromisso seu com o Senhor, então faça com excelência, né? Seja o horário que for, que escolheu você faça. Faz meia-noite, mais tranquilo, não tem problema de trabalho, né? Pelo menos para quem não trabalha de noite. Às 3 da manhã, para quem gosta da madrugada. Às 6 da manhã, para quem já levanta cedo, aí já faz aí com o apóstolo, 6 horas da manhã. Quando for 7 horas, já está chegando o serviço, já a primícia do dia já entregou, 7 horas começa o alimento diário das nações, você já até fez o relógio de oração, olha que interessante. Então, você tem os seus horários aí, tá bom? Então não fica de fora. Essa semana tem muita coisa, tem dia dos namorados aí, dia 12. A nossa apóstola vai ver como é que vai fazer, se vai ter alguma ministração, provavelmente, né? Ainda que não tenha um culto, mas deva ter alguma ministração, ou a gente faz na sexta-feira, não sei como é que ela vai fazer aí. A gente ministra na sexta-feira, dá uma pincelada, faz um programa à tarde, um horário, sei lá. Então a gente vai estar comentando com vocês aí no decorrer da semana, tá bom? Por quê? Porque nós temos muita atividade, tem coisa que não dá para colocar à noite, que hoje nós temos de segunda e quarta a luz da palavra, comigo. Depois você tem terça, quinta, sexta e domingo, tem programação da Hebron à noite também. Por quê? Tem a célula das meninas, das pastoras, e a célula de casais no domingo. Então não dá pra gente fazer evento. Amanhã tem Prefiro Crer. Então, quer dizer, tem bastante evento aí na Hebron, tá bom? Então fica ligadinho para você não perder nada, para se inscrever em tudo que você quiser participar da Hebron. Não esqueça de compartilhar, vai entrando, compartilha, baixa o aplicativo da rádio. Lembrando que o aplicativo da rádio você tem acesso à TV,
Então é muito interessante. O aplicativo, já falei e repito, não consome tantos dados móveis. O aplicativo também é leve, né, para baixar no celular. Então não deixe de baixar o aplicativo, porque o da rádio, já ele vai sair do ar também, o da antiga. Então precisa cadastrar o novo aí, tá bom? Glória a Deus, vamos lá, abra a Bíblia de vocês em Ezequiel capítulo 21, né? Nós paramos aí no capítulo 20 na semana passada. Eu só vou comentar um tópico do capítulo 20 que é importante. Se você não viu, se você não ouviu na quarta-feira passada, é importante, pessoal. Sabe por quê? Esse é um assunto que eu comentei na semana passada, que esse detalhe que está no capítulo 20, poucas pessoas já ouviram falar. Por quê? Porque ele fala do Egito. Então você vê que aqui uma palavra que está trazendo concordância, está explicando algo que aconteceu quando o povo estava lá no Egito, né? Eu vou até ler o versículo rapidinho antes de entrar no capítulo 21. Capítulo 20, versículo 8. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, e nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então aqui as abominações depois do êxodo, né? E aí o que acontece? Fala que eles fizeram o quê? Eles levaram contaminações do Egito quando saíram de lá. Então muitas vezes a gente não sabe o porquê que o povo ficou no Egito. Então está muito claro porque ficou o tempo de 400 anos lá no Egito. Você começa a entender. Depois de um certo tempo, né, depois passado o tempo de José, de Jacó, enfim, todo aquele tempo, o povo se multiplicou muito e se contaminou com as coisas do Egito. Então isso está muito claro e a gente não sabe por que ficou tanto tempo lá. Então está aí uma explicação importante do porquê desse tempo todo que o povo ficou no Egito. Por quê? Gostaram do que ficaram lá, gostaram do pepino, da cebola e além de tudo se misturaram com os ídolos. Então isso trouxe um castigo para o povo e está muito claro aqui no versículo que eu li para vocês. Então foi um adendo que eu comentei, entrei muito no detalhe na semana passada, então só para ficar claro para quem não assistiu na quarta-feira, ok? Vamos lá, capítulo 21 então. Deixa eu achar aqui, ok, vamos lá. Capítulo 21 é a espada do Senhor. Vamos ler do versículo 1 até o 4 aí, que diz assim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Olha só que dificuldade, profeta, né? Profetizar contra a cidade de Israel. Diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo quanto os perversos, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Então você vê aqui o Senhor está falando sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Ele só está tirando, né, da bainha. A gente viu Ezequiel tendo visões aí onde os anjos passavam e era para ir, né, e ali eliminando. Ficou muito claro. Isso nós já vimos aí a semana retrasada. Então presta atenção aqui, porque aqui Deus permitiria que as consequências terríveis do pecado que afastassem todos da terra, tanto os fiéis como os infiéis. E aí naquela hora, o que o Senhor ia fazer? Ia passar o pente fino, quer dizer, e nessa daí, só que desta vez ele ia eliminar todos da terra. Por quê? Aqui tem um detalhe importante. Quando você vê o profeta Jeremias tratando com o povo, ele não falou para o povo que era para o povo se entregar para a Babilônia? E alguns que ficaram em Israel, tanto justo ou não, se rebelaram, porque não obedeceram. Então no meio ali tinha gente que infelizmente estava dando ouvido para os falsos profetas. Tinha aquele que de fato acreditava no falso profeta e já vinha nessa toada, mas tinha aqueles que naquele momento deram ouvido para os falsos profetas. Então no meio tinha justo como tinha injusto. E ali o Senhor está falando que ia levantar, ia tirar, né, a espada da bainha e ia fazer justiça. O profeta precisava usar de todos os meios para mostrar a destruição de Jerusalém, que já era uma sentença pronunciada, para ver se o povo se arrependeria. Então, quer dizer, a palavra é, olha, fala tudo isso para o meu povo para ver se o povo se arrepende. O Senhor não falou claramente, né, sobre o arrependimento, mas se o profeta está falando, o que era para o povo acordar?
O povo acordar, e qual era a intenção de acordar? Se arrepender daquilo que tinham feito, do mau posicionamento. Mas o que? A sentença já tinha sido dada. Mas nós tínhamos o povo que estava no cativeiro e precisava se arrepender de tudo que fizeram. Olha, porque muitos foram levados lá contra gosto, não foram, né, por conta própria, pelo contrário, foram capturados pela Babilônia, né? E o suspiro é mais uma profecia e um comunicado, deixando entendido que haveria angústia no íntimo de todos, e ao saberem das novas sobre a destruição da cidade, quer dizer, ia ter uma palavra, a palavra que é bem dura, por quê? Porque o povo ia ficar angustiado, ia ter suspiro, por quê? Suspiraram por conta da destruição de Jerusalém em 586. Então, quer dizer, esse dia ia chegar e o Senhor já tinha anunciado, estava muito mais perto do que o povo imaginava. O exército babilônico, liderado por Nabucodonosor, né, que é a espada, que ele fala que tiraria a espada da bainha, é justamente quem é essa espada? É o Nabucodonosor, usando eles, né, para justamente punir o povo de Deus. E aí é aquilo que eu sempre falo para vocês, a forma que o Senhor usa nas revelações para que o povo entendesse. Quem é essa espada? Essa espada é Nabucodonosor, ou seja, é a Babilônia que vai para o Egito castigar quem? Castigar o povo do Egito. Como o senhor acabou de falar aqui em Ezequiel, faria o quê? O justo e o ímpio, quer dizer, ia passar a espada aí, ia matar aqueles que resistissem, e aqueles que se entregassem iam ser levados para a Babilônia, ok? É descrito como estando pronto e movendo-se rapidamente. Inclusive fala que, né, que ele era que o exército muito rápido, então estava se movendo muito rapidamente, ou seja, estava chegando bem a hora mesmo. E quando ele diz meu filho, se refere a Judá. Se o povo reagisse com alegria ou satisfação, demonstraria erroneamente a crença de um tal julgamento que nunca lhe sobreviria. Portanto, seriam lançados contra uma nação inimiga. Por quê? Porque deram ouvidos às falsas profecias, né? Meu filho Judá, deram ouvidos, na realidade, para os falsos profetas, e achando que lá não aconteceria nada por ser Jerusalém, por ter o templo, de fato, isso não ia adiantar de nada, porque chegou o momento da espada, chegou o momento da Babilônia atacar Jerusalém. Ezequiel foi instruído a acrescentar gemidos e um gesto físico à sua mensagem, pois naquela cultura essas atitudes, gritar, gemido, pancada nas coxas, demonstravam grande tristeza. Então você vê que tem várias situações que eles faziam: rasgar as vestes, cobrir, né, pano cinza, a barba, o cabelo, o bater na coxa, tudo isso mostrava a situação que Jerusalém ia se encontrar. Então, ele demonstra isso aí, o povo já entendia a gravidade do que ia acontecer. Poderia não acreditar, mas sabia que a gravidade do negócio poderia não acontecer, no entendimento que estava recebendo a palavra, mas sabia que se acontecesse era algo grave. Israel não tinha passado no teste, na prova, e a esperada ferida feriria o povo de Deus, mas especificadamente os governantes da nação. Os judeus haviam interpretado de forma errônea as promessas, pensando que sua nação nunca seria subjugada devido às promessas da aliança davídica. E aí é lógico, né? Aqui está muito claro. O povo achava que nunca ia acontecer nada com eles, em função do quê? Em função da aliança davídica. O Senhor não tinha prometido, né, que não faltaria da linhagem de Davi, da casa de Davi no trono? De fato não faltou. O povo foi para a Babilônia, mas depois quem que vai? Não vem Jesus? Que vem justamente, né? Vem da linhagem de Davi? Então não faltou, só que teve um tempo aqui de interrupção. E eles achavam que esse tempo não iria acontecer. Por quê? Porque eles tinham visto tudo o que aconteceu com a Síria, e diferentemente com a Síria, com o povo de Israel, em função do ataque assírio, e eles achavam que, como eles se livraram, que não iria acontecer nada com eles justamente por conta dessa aliança. E aí fizeram o que fizeram. O Senhor também fez uma aliança com Davi importante e da mesma forma fez com Salomão. Só que ele deixou bem claro para Salomão. Salomão tinha que fazer o quê? Como diz para Josué praticamente, né? Meditar na lei, tinha que obedecer às escrituras. Se ele se desviasse do caminho, da mesma forma que o pai dele fez um caminho muito bom, se ele desviasse, aí o Senhor ia tomar providências. E não faltou como o Senhor prometeu. Mas você vê que foi dividido os reinos logo depois da morte de Salomão, né? Entra Roboão e aí o negócio começa a degringolar. Por quê? Aí divide as 12 tribos. Então, quer dizer, teve consequências? Teve.
Só não foi pior porque o Senhor tinha feito de fato, essa aliança era muito importante e preservou a casa de Davi. Amém? Por causa de seu pecado, a linhagem davídica de reis seria interrompida. As falsas esperanças relacionadas a Judá foram destruídas quando Jerusalém sucumbiu diante de Nabucodonosor, como eu disse lá em 586. Então, quer dizer, todas as esperanças deles sucumbiram naquele dia. Quer dizer, achavam que não ia acontecer nada. De fato, o dia chegou e a destruição aconteceu. Quer dizer, agora não tinha o que fazer. De fato, a destruição estava aí. Ezequiel foi ordenado a bater palmas, tríplice e espada. Essa afirmação é utilizada para enfatizar a extensão e a eficiência do ataque da espada, ou seja, do ataque da Babilônia. Dessa forma, eles entenderiam a eficiência do exército babilônico quando fosse atacar Israel. No caso, Judá, né? Jerusalém. A sentença também, eu baterei com as mãos, descreve Deus batendo palmas com Ezequiel. Então, você vê, satisfeito com o que ele tinha acabado de fazer, né? O Senhor aplaudiria o fato de que até mesmo os eventos malignos podem servir aos seus propósitos e aos seus planos. Até mesmo vendo a destruição de Jerusalém, vendo, né, o exército atacando o povo de Deus, até isso, mas estava seguindo os planos de Deus. Quer dizer, nada tinha acontecido que não fosse planos de Deus. A Babilônia não era o que era se não fosse o Senhor permitindo. A Babilônia não sucumbiria diante do Império Persa se não fosse o Senhor. O Império Persa não seria o que foi, né? Mesmo juntando os medos e os persas, não seria quem foi se não fosse o Senhor. Então, acabou, né? Está mais que explicado. Então, Ezequiel foi instruído a desenhar um mapa para representar o caminho de chegada dos conquistadores. No caso, os babilônicos vindo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, a mesma terra é a Babilônia. A orientação põe neles marcos, indicadores, o que significava que Ezequiel deveria colocar uma sinalização numa encruzilhada da estrada que levava às principais cidades. E aí está escrito, aqui relata as cidades, que é Amon, né, Rabá, a de Judá, Jerusalém, e assim chegaria a espada, a Babilônia. Então foi desenhado nesse mapa aí, para você ver o que vão escolher e para onde vão. As três artes pagãs da antiguidade, utilizadas para buscar direcionamento divino, seriam usadas por Nabucodonosor para determinar qual cidade atacar. Por quê? Lá naquela época, eles usavam de algumas habilidades, né, dos magos, para ver qual direção iam fazer. Por exemplo, você pega no caso de Esther, né? O que aconteceu? Esther, como é que Amã fez? Amã foi lá, jogou o pur, né? Jogou a sorte no começo do ano, que era uma tradição da Babilônia. Os babilônios também tinham essa tradição de jogar esses como se fossem uns búzios, né? Mas jogava esse pur, as pedras, às vezes até entranhas de animais, eles abriam e abrindo aquele animal, conforme o posicionamento das entranhas, eles definiam a posição do que ia fazer ou não fazer. Então eles usavam de várias formas para decifrar. E aqui eles estavam numa mesma situação. A Babilônia, Nabucodonosor, ia tomar uma decisão sobre essas três cidades, qual atacar primeiro, qual ir, né? Então ele ia usar também dessas artimanhas. Aí não fala qual seria, mas ia usar uma delas. A afirmação aguçará as suas flechas indica um método. Aqui já começa explicando qual é o método. O método de lançar sortes, utilizando flechas gravadas com nomes. Seria uma opção. Elas eram sacudidas na aljava e então lançadas no chão como dados. Então o que aconteceu? Colocava os nomes das cidades nas flechas, sacudia lá a aljava, tirava a flecha e lançava no chão. Então saberiam como é a cidade que ia atacar. É como pegar lá bem querer, mal querer, né? Como é bem querer, mal querer, como é que fala? Eu já não lembro. Bem me quer, mal me quer, né? Então, como se você fizesse algo semelhante, né? Fala sério. Outra opção eram os terafins, que seriam consultados, eram ídolos domésticos, como a gente viu lá em Juízes capítulo 18, né?
eles consultavam esses médios. Então aí é o que eu falo para você. Aí vai olhar entranhas, vai olhar, né, jogo de pedra, né, o tumim, urim, que era o caso que usava os hebreus, né? Eles tinham coisas semelhantes que eles jogavam também para saber qual posição tomar. Então tinha a flecha e tinha outras opções. Terceira opção era atentar nas entranhas, que significava estudar o fígado dos carneiros sacrificados de acordo com a cor e as formas das várias partes dos órgãos, forneciam uma resposta favorável ou desfavorável. Então aqui você vê que não deixa específico, como eu disse mesmo, não deixa específico qual deles tomaram. Eu lembro desse estudo, porque eu estudei um tempo atrás, e realmente eles falavam que tinham várias formas. Uma, como eu falei para vocês, das flechas, a outra das entranhas, né? E a outra como se fosse dados, né? Eu chamo os magos lá, e eles jogavam. E uma terrível era essa das entranhas. Abria o animal, né? E ali o carneiro, e ali ia decifrar o oráculo, o mistério, de acordo com o posicionamento de lá, a cor. Fala sério, né? O oráculo caiu sobre a direita, que significava o quê? Sobre Jerusalém. Então você vê que aqui não era sorte, evidentemente não era sorte, não era nada, não era o mago que fez que era bom, era o Senhor determinando. Por quê? Porque o castigo era sobre Jerusalém. Então o Senhor, né, mexeu ali para ir para Jerusalém, evidentemente. O fato da resposta de Nabucodonosor coincidir com as promessas e predições divinas para Jerusalém não significa que aquele tipo de adivinhação fosse aceitável. Então, como eu acabei de falar, não é que lá a adivinhação deles foi excelente, não, nada disso. Aqui, evidentemente, foi a mão do Senhor. Então, não tinha coincidência nenhuma. Na realidade, era a mão poderosa do Senhor. Simplesmente demonstra que Deus permanece soberano enquanto os indivíduos são responsáveis por suas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Os habitantes de Judá, em seu orgulho e com uma falsa sensação de segurança, por causa de seus tratados, né, juramentos, promessas ao Senhor, poderiam concluir que o rei recebeu uma adivinhação vã. Né? Logicamente, né, aquilo que no básico aquilo que vem do Senhor é uma adivinhação vã. Né? No entanto, o veredito havia sido pronunciado. Jerusalém seria apanhada. Nabucodonosor serviria como instrumento divino para punir a rebelião, a rebeldia do povo. Vamos ler o versículo 25 ao 27 aí, que diz assim. Vamos lá. Eu, o profano, o perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, que já não será o mesmo, será exaltado e humilde e abatido o soberbo. Ruína, 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 reduzirei, e ela já não será até que venha aquela a quem ela pertence de direito, e a ele a darei. Então aqui ele dá uma declaração aqui importante aí. O príncipe de Israel, quem que era? Era Zedequias, que experimentaria extrema maldade de ser capturado. Nós já vimos Jeremias falou sobre isso, e Ezequiel por mais de uma vez está falando sobre quem? Sobre Zedequias. O diadema e a coroa representavam os ofícios sacerdotais, ou seja, dos sacerdotes e do rei. Ambos seriam removidos de Judá. A ruína, falada por 3 vezes, ruína, 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 reforça a abrangência e a intensidade da destruição. Os ofícios de sacerdotes e rei não retornariam até a vinda daquele a quem pertence de direito, ou seja, até a vinda do Messias. Então está falando que ali vai acabar com todo o ofício dos sacerdotes, do rei, com tudo isso, até de fato a vinda do Messias. Amém? E aí a gente sabe que não houve, né, mais reis. Depois de acontecer isso aqui, o que aconteceu? Construíram o templo, ergueram o muro, mas rei não tinha. Tinham governadores, mas rei não tinham. Estão lembrados disso? Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque depois fala da vida do rei. Quem é o rei? O rei da glória. Aí estão falando do Messias. Lembra que quando você pega, principalmente nos filmes, você vê lá os saduceus, né? Vê aqueles sacerdotes que andavam, que tinham acesso à parte política, mas era sob o domínio de Roma, né? Depois sob o domínio da Grécia. Mas você não vê um rei de Jerusalém. Tanto que Jesus foi crucificado por quê? Porque falavam, né? Começaram a falar que ele era rei dos judeus. Amém, pessoal? Isso é importante. Cuidado para não confundir aí. Amém?
Amon, que ficava a oeste de Judá, entre Jaboque e ao norte Arnon, ao sul, durante o reinado de Jeoaquim, que foi de 608 a 598, e os amonitas, os filhos de Amon. Os reuniram outras nações a leste do Jordão para atacar o território de Judá em troca de proteção de Nabucodonosor. Então você vê aqui, por que eu falo que veio muito castigo a alguns povos específicos? Aqui está falando dos amonitas, né? Alguns povos, por quê? Porque eles se rebelavam, se aproveitavam da situação e para ter proteção se juntava a Nabucodonosor para atacar Jerusalém, como se Nabucodonosor precisasse da força deles, né? E como se não tivesse propósito de Deus. Mas o que acontece? Eles se aproveitavam da situação. Por isso que a gente vê em vários livros vindo castigo contra esse povo, como foi mencionado, né, em Jeremias e agora mencionado também no livro de Ezequiel. Tá? Só para vocês entenderem aí. Tempos depois, durante o reinado de Zedequias, aproximadamente 1593, Amon, Moabe, Edom e outros conspiraram contra a Babilônia, mas com falsas esperanças de receber ajuda do Egito. Então você vê que é um povo que ora está para cá, ora está para lá, quer dizer, vai conforme a conveniência deles. Da mesma forma que conspiraram com a Babilônia contra o povo de Deus, quando eles viram que a Babilônia era um império que daqui a pouco ia surgir contra eles também, já fizeram o contrário. Agora foram se juntar com o Egito contra a Babilônia. Só que o Egito já não era mais uma potência. Então você vê claramente aqui esse povo se movimentava de acordo com conveniência, o que eles não queriam era ser eliminados. Mas o castigo vai vir sobre eles e o Senhor deixou muito claro isso. Vai usar outros povos estrangeiros para consumir esse povo aqui. Os amonitas tinham insultado e ridicularizado Judá e se agradado da destruição de Jerusalém, principalmente do templo, quando foi saqueado. Então você vê que os amonitas aqui se divertiram com essa situação do templo sendo saqueado e todo Jerusalém sendo queimado, né? Ezequiel pronunciou que as profecias amonitas sobre a vitória e a garantia de não sofrer um destino semelhante ao de Judá eram mentiras. Vocês estão achando que vocês vão passar pelo mesmo que Judá passou? Essas profecias de vocês não passam de mentiras. Os habitantes de Judá que foram mortos seriam reunidos aos cadáveres dos filhos de Amon. Ou seja, não só o Judá vai sofrer, vocês também, e os cadáveres vão ser todos reunidos. Por quê? Porque acharam que a punição não ia chegar, né? O Senhor o julgaria, e a queda de Jerusalém apenas significava que Judá seria julgado em primeiro lugar, e alguns habitantes de Judá buscavam refúgio em Amon. E a gente viu no profeta Jeremias, no capítulo 41, ele menciona que alguns foram buscar refúgio também com os amonitas. Então, quer dizer, foram buscar refúgio lá, e aí levou também, da mesma forma que morreram aqui, morreria lá, e o castigo que veio para Judá também viria para os amonitas. Então, não ia adiantar de nada buscar lá. Aliás, Jeremias não falou com referência a eles irem buscar só nos amonitas, mas falou sobre ir no Egito. Que quem fosse para o Egito iria morrer de peste, de fome, de várias outras, ou seja, tinha que se entregar. Deus relembrou a animosidade entre Amon e predisse que aquele local não veria a uma memória. Os acontecimentos de Jeremias, no capítulo 41, levaram a uma campanha dos babilônicos contra Amon, no qual a capital Rabá foi saqueada e muitos habitantes levados para o exílio. Então você vê aqui, lembra quando mostrou as 3 cidades e eles jogaram para ver qual que ia atacar primeiro? Atacou de fato Judá, lembra? Atacou Judá, caiu sobre Jerusalém, lembra? Né? A sorte, como queiram, deles lá, caiu sobre Jerusalém. A gente viu que não foi sorte deles, foi o Senhor que tinha determinado. Pois bem, mas também da mesma forma que atacaram Judá, a próxima cidade também atacaram Rabá. Então eles não escaparam não, os amonitas não. Posteriormente, Amon foi invadida por árabes e sua autonomia chegou ao fim. Terminou sendo anexada ao Império Persa. Depois a Pérsia dominou aí, passaram a ser, né, ninguém mais, né, não existia mais o povo. As abominações de Jerusalém. Vamos ver o capítulo 22 aí. Vamos ler do 1 ao 4 aí. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue
no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Então, ai dessa cidade, né? E quem é essa cidade? Jerusalém, né? Aí o Senhor ainda fala para ele proclamar, né? Lembra para eles as abominações que eles fizeram, né? Várias vezes foi feito isso, né? A declaração fizesse chegar aos teus dias indica que a cidade estava pronta para receber o julgamento, né, dos pecados de Judá, que anteciparam sua queda e sua destruição. Então Ezequiel relata ao povo quais eram os pecados. Então vamos ver lá quais são os pecados. Derramamento de sangue, ou seja, mortos e assassinatos. A gente viu que aqueles que tinham por obrigação de cuidar, não cuidaram e permitiram a morte de muitos. Isso era o derramamento de sangue entre os próprios hebreus. Idolatria, desprezo a pai e mãe, violência contra o hóspede. Bom, desprezo pai e mãe é o mandamento, o único mandamento da Bíblia que tem promessa. Honra teu pai e tua mãe, que vai te alongar os teus dias. Então, olha a abominação que fizeram aqui. Idolatria, diversas, né? Assim, desprezo a pai e mãe e violência contra o hóspede estrangeiro. A lei determinava que o hóspede estrangeiro ele tinha que ser tratado, né, como tal. E uma vez aceitado reconhecer o Senhor como único suficiente Salvador, né, nos dias de hoje se fosse, mas reconhecendo a Deus, né, o poderio do Senhor, eles faziam parte, tinham os mesmos benefícios. Tanto que quando saíram do Egito, não foi só os hebreus que saíram, alguns estrangeiros vieram também. E por isso o Senhor fez uma lei exclusiva para o estrangeiro. Então, o que acontece? Agiram de violência com o hóspede estrangeiro. Maus tratos ao órfão e à viúva. Tinha responsabilidade o povo de cuidar do órfão e da viúva, quer dizer, não fizeram. E a gente pega os livros para trás aí, você vê viúva indo lá clamar para o profeta que não tinha nada, os camaradas também indo buscar os filhos dela, por aí você já vê, né? Desprezo contra o santuário, ou seja, começaram a profanar, entregaram ofertas dentro do santuário, fizeram rituais dentro do santuário de Deus. Profanação do que é sagrado, falsas acusações, falaram coisas que não eram verdades, várias, condenaram pessoas que não tinham cometido tais pecados, culto a outros deuses, infâmias, descobrir a nudez do pai. Isso começou lá atrás, mas novamente, né, descobrindo a nudez do pai. Violência à mulher e malignidade com a mulher do próximo. Aí fizeram todo tipo de atrocidade, né? E isso foi indo, né? Então, infelizmente é uma coisa que depois se propagou ainda mais. Você vê, o Senhor falou com aquela mulher samaritana, ele tinha 5 maridos, e esse também não é seu, lembra essa passagem? Pois é. Desonra incestuosa das noras. E aí a gente viu, teve um dos filhos de Judá, Judá, né, que fez uma das coisas, pegou a nora, não sabia, ela se pintou lá, né, lembra dessa história? Pois é. Violação das irmãs, assassinos de aluguel, usura e cobrança de juros extorsivos. O Senhor deixou muito claro quanto a isso, quanto a cobrar juros, quanto a fazer isso contra o irmão. E essa prática que vem até os dias de hoje, né? Essa usura, essa extorsão, tanto é que você vê, servo de Deus, não se fala de agiota, de nada disso. Por quê? Porque ele sabe que é abominação, né? Está escrito na palavra. E aqui está falando, o Senhor mandou determinar o motivo da queda de Judá. E está aqui, uma das coisas é a extorsão. Violência contra o próximo para roubá-lo e esquecer-se de Deus. Então, quer dizer, fizeram todo tipo de atrocidade. E Ezequiel aqui relata para o povo a pedido do Senhor. Deus então revela seus planos contra Jerusalém. Ele diz, bati as mãos, o que demonstra grande ira contra o povo. O Senhor mesmo iria dispersar Israel entre os povos da terra, pois já que amaram os costumes da terra, seriam entregues aos estrangeiros, e ali poderiam definitivamente afundar-se em todos os seus pecados. Esse pedaço aqui é muito sério. Você não gosta tanto do estrangeiro? Outro dia eu estava ministrando e eu usei essa passagem aqui. Porque você não gosta tanto do estrangeiro? Tá bom, então vai para lá. Vai viver lá com o estrangeiro. Não tá bom? Vai lá, né? O Deus
Baal que tem te sustentado, né, o terreiro, não sei o que, que tem te feito lá, a idolatria que você faz, aquela oferta que você entrega daquele jeito, para coisa que não deve, é isso que está te fazendo? Então tudo bem, então vai viver lá, vamos ver se eles vão te servir. E aí o Senhor fez exatamente isso. Vocês estão adorando o Deus Baal aqui em Jerusalém? Então vai lá ficar lá na Babilônia, adora lá direto, vamos ver se é bom. Exatamente isso. Então é muito sério. E essa passagem aqui, o Senhor amava o povo. Você acha que ele não amava? Ele deixa muito claro que ele não tinha prazer em castigar ninguém. Muito pelo contrário. E isso, quando a gente ouve, nos dias de hoje, não é mentira. Essa mesma situação acontece nos dias de hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque tem gente que, que não, se der um passeiozinho lá, não vai aguentar. Porém, quando os judeus se virem dominados pelo maligno, e repudiarão e voltarão a desejar a santidade de Deus. Aí é aquela velha história, aí tem que se arrepender, mas já passou, já sofreu, que é pior do que isso, passar por uma situação, tem que passar por tudo isso. Eu vivo falando, às vezes a gente acha, quando você vai ministrar a pessoa, ela acha que a morte é a solução para tudo, querido. Morrer é o melhor dos mundos. Você morre, vai para casa do Pai, para nós somos servos de Deus, vai para casa do Pai. E ficar numa cama, e ficar na dependência de outra pessoa, sabe o que é uma dependência de outra pessoa para tudo? Posso estar dando exemplo de um camarada aqui, ó, sem braço, sem perna, o cara leva uma vida feliz, aprendeu a uma vida completamente diferente, mas pega muitos de nós, será que a gente teria a mesma habilidade que ele? Conseguiria dar essa volta por cima? Tem gente que acha que vou fazer, depois morrer, acabou, tá beleza. Ah, se for assim, filho. O senhor fala, não, querido, você vai primeiro você vai colher o que você plantou aqui, você está dizendo que é lá no céu, vai colher o que você plantou aqui. O Senhor ainda declara a Ezequiel que Israel havia se tornado para ele uma escórnia, como cobre, estanho, ferro, chumbo, deixado na fornalha. Olha a comparação que ele faz aqui com o povo. Não passam de escória de prata, ou seja, para mim não serve de nada. Por isso o Senhor os ajuntaria da mesma forma que o homem ajunta prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estranho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo. Assim eles seriam colocados dentro da cidade e o Senhor os fundiria. Quer dizer, aí começa todo o processo, diferente do oleiro, né? Todo o processo novamente. Jerusalém era para ser a cidade santa, tornou-se um covil de ladrões e criminosos. Aqueles que deveriam ser responsáveis pela cura, libertação e conversão do povo, tomados pela ganância e loucura, desviados do Senhor, viam em cada um dos judeus uma presa para sugarem e se alimentarem. Devoraram, e assim as pessoas, tornando os bens e as riquezas dos seus, que buscavam algum tipo de entendimento espiritual. Então, aqueles que tinham por obrigação de ajudar, fizeram o quê? Usurparam ainda aqueles que tinham, roubaram o pouco que as pessoas tinham para quê? Para suas luxúrias próprias, né? Então virou realmente um covil. Um queria roubar o outro, mas não era um estrangeiro. Não que fosse certo, mas estava roubando os próprios irmãos, né? Algo muito sério. Eu falei, inclusive, relata na palavra que eles roubavam até na balança, nos pesos. Por isso o Senhor diz que o povo é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação da ira do Senhor. Os sacerdotes não serviam como exemplo, pois cultivavam um estilo de vida mundano, muitos deles motivados pelo lucro, onde assim profanaram o santuário de Deus, não somente físico, mas como também espiritual. Não ensinavam o povo a discernir o que era certo ou errado, além de não guardar o sábado, o que era a lei. Então, quer dizer, tudo aquilo que eles tinham que ensinar, por obrigação de ensinar, não estavam ensinando coisa nenhuma, pelo contrário, estavam fazendo só coisas abomináveis. Os profetas disfarçavam-se em seus feitos enganados, né? Enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Diziam, assim diz o Senhor, quando na realidade o Senhor não havia dito nada. Com isso, todo tipo de extorsão foi praticada com o povo, oprimindo e maltratando, roubando e negando justiça. Vamos ler os dois últimos versículos aqui desse capítulo, 30 e 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com fogo do meu furor e os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Busquei um homem justo, né? Lembra lá com
Abraão, vê se tiver um homem justo lá, eu salvo. Não, 50, não, 50 não. Se tiver, eu salvo. Aí se tiver 40, aí foi indo, essa história. Aqui o senhor está falando, tem alguém lá que eu possa fazer alguma coisa? Vamos ver. Deus não conseguia encontrar um líder espiritual para guiar o povo em santidade. Porque não Ezequiel, o Atalaia, né? Ou até mesmo Jeremias, que se encontrava na cidade. Ocorre que Jeremias havia sido proibido pelo Senhor de orar por aquele povo. Então, não que eles não pudessem fazer, mas o Senhor tinha proibido eles, porque só estava contando esses dois que pudessem fazer alguma coisa. Tem mais alguém aí? Não tem. Então é aquela velha história, né? O profeta às vezes se depara muito com isso. Ora tanto para uma pessoa, né? Para Deus fazer na vida daquela pessoa, já orientou, a pessoa continua nos mesmos caminhos, e aí chega uma hora o Senhor fala, para, não ora mais. Você já imaginou que situação? É o que acontece aqui. Aí procura, não tem o que fazer. Não tem mais ninguém para orar por aquilo. Por quê? Só quem orava, o Senhor proibiu de orar. É muito sério. Não havia entre o povo e até mesmo um líder qualificado e inútil se o povo se recusasse a seguir. Quer dizer, não tinha nenhum. A brecha representa um muro com uma parte derrubada por causa de um cerco. E se nenhum soldado se colocar na brecha para repelir o inimigo, a cidade certamente seria conquistada. Então, quer dizer, se tem uma brecha no muro, se não tiver um soldado para ir lá, colocar um remendo ou para ficar ali, evidentemente eu entrar. Então ele está dando fazendo como se fosse uma analogia, fisicamente e espiritualmente falando. Deus afirma que está agindo contra o seu povo, incapaz de encontrar alguém que, por sua vida ou pela intercessão, pudesse reverter o julgamento divino. O Senhor derramaria então sua indignação sobre a cidade. Quer dizer, como não tem ninguém, então me resta a fazer aquilo que eu tinha determinado. Vamos lá, capítulo 23. Versículo 1 ao 4. Oalá, Olibá, as duas meretrizes. Opa, esse capítulo é interessante. Vamos lá, versículo 1 ao 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Presta atenção, são duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. E ali foram apertadas os seus peitos e apalpados os seios de sua virgindade. Os seus nomes eram Oalá e a mais velha, e Oalibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quanto o seu nome é Samaria, Oalá, e Jerusalém, Olibá. Então, olha as duas meretrizes que o Senhor está fazendo comparação. Samaria, por quê? Samaria era a capital de Israel. Aí vamos voltar para a divisão das tribos. As 10 tribos que estavam lá, que representavam Israel, capital Samaria. E a outra meretriz, a mais nova, falando que Judá, que representa as duas tribos que ficaram do lado de cá, que é a capital Jerusalém. Presta atenção aí, olha só. As duas filhas, portanto, eram Israel e Judá. Durante os anos de formação da nação dos hebreus, no Egito, sua mocidade, no caso como fala aqui, os israelitas começaram a praticar a prostituição política e espiritual, buscar os caminhos do mundo, a adoração a ídolos e a confiança no poder do homem em vez do poder de Deus. E isso aqui remete, por quê? A idolatria lá no Egito, presta atenção, no tempo que ficaram no Egito, e aqui você vê, fala que eles buscaram coisas do homem, porque logo que saíram do Egito, foram conquistar suas terras, lembra que tudo que passava tinha necessidade, o que os reis faziam? Queriam buscar ajuda onde? No Egito. Isso na época de Abraão já era assim, porque o Egito já foi uma grande nação. Então tudo que tinham iam buscar sempre o quê? No Egito, dependiam do homem. Salomão foi comprar cavalos, carruagens do Egito. Então presta atenção aqui. E não confiavam o quê? No poder de Deus. A adoração a ídolos, Em hebraico, os nomes Oalá significa o tabernáculo dela, e Olibá quer dizer meu tabernáculo está nela. Segundo os estudos, refere-se ao santuário divinos em cada um dos reinos, o santuário de ídolos cananeus que se opunham ao verdadeiro templo de Deus. Então, trazendo aí também a tradução. Samaria e Jerusalém são comparadas a duas jovens irmãs que se entregaram à imoralidade e à lascívia, maculando sua virgindade e pureza com vários homens,
simbolizando os vários ídolos aos quais Israel e Judá se prostraram em veneração e adoração. Então você vê que a prostituição relacionada aqui, quando fala, é do que? Da prostituição espiritual, aos vários deuses que eles adoraram. Citei para vocês exemplo na semana passada, inclusive, de um rei que mandou construir um lugar de oferta para outros deuses, para agradar a nação estrangeira, Senaqueribe. Presta atenção. Então você já vê que o negócio, na realidade, o que aconteceu com o povo? Eles só foram aumentando, né? O pecado que tinha cometido, no caso aqui da prostituição espiritual, só foi aumentando ao invés de diminuir, né? Foram acrescentando. Fascinado como uma jovem possuída de desejo e de amores, que perde a santidade, o povo de Deus, em vez de dominar seus desejos, presta atenção como que ele está usando para ensinar o povo, entregou-se sem limitações aos amantes, aos estrangeiros, expondo sua nudez, intimidade e vergonha, cegando-se sem constrangimento. Samaria, ou Alá, então prostituiu-se, buscou a segurança em alianças políticas. Em vez de buscar a Deus, o rei de Israel fez custosa aliança com quem? Com a Síria. Porque ele foi buscar uma aliança com a Síria para atacar, inclusive, Jerusalém. Foram buscar aliança com a Síria. Isso, se você quiser, está lá em 2 Reis, capítulo 15. Vamos lá. Ezequiel lembra seus ouvintes de como Deus já havia castigado Samaria por meio da conquista dos assírios, através do cativeiro em 722 a.C. Então, olha, eu já castiguei Samaria tanto que permiti que a Síria fosse lá, dominasse eles, fizesse, né, e tirasse eles da terra, ok? Assim foram submetidos à vergonha e submetidos a grande vexame. No caso, despido que fala aqui, né, que ela está completamente despida. Então ficaram envergonhados, porque tirou eles da terra, uma terra que o Senhor tinha dado para eles, dispersaram todo o povo, acabou Samaria, o povo foi disperso. E agora a mesma situação também com Jerusalém. Jerusalém, presta atenção nesse detalhe aqui, Jerusalém vendo os pecados de Samaria, ou seja, a sua irmã, não estamos falando das duas irmãs meretrizes aqui, olhou todos os pecados que Samaria fez, né? E que cometeram devassidão e afastamento de Deus, e em vez de se posicionar, concentrando-se com Deus, caiu e entregou-se com mais intensidade aos mesmos erros. Isso eu vivo falando. Judá, né? O povo de Judá tinha tudo para ter uma outra história. Viram tudo que aconteceu com Samaria, não serviu para eles. Passaram o templo, acharam que muito provavelmente por conta da história novamente de ser Jerusalém, de ter a construção do templo ali, fizeram o que fizeram, né, Samaria, e fizeram coisas piores, como está escrito aqui, usando essas duas meretrizes para falar dessas duas capitais. Amém? Judá aumentou sua devassidão se envolvendo em relações políticas e espirituais com os assírios. Aí você pega lá 2 Reis capítulo 16, onde ele faz essa aliança também com Senaqueribe, e depois com os caldeus, com os babilônicos. Os enviados de Judá à Babilônia ficaram encantados com os governantes daquele império e o seu poderio, vendo as figuras pintadas no palácio e nos muros do templo. Quer dizer, foram para lá, se contaminaram, viram as esculturas, toda a idolatria que esses outros povos têm. Se você pegar, tem estudos que falam das colunas que tinha, né, o Império Persa, ou até mesmo a Babilônia, as imagens na parede, vira e mexe, você vê que algumas escavações trazem isso aí. Então, o que acontece? O povo ficou vislumbrado com tudo isso, e queria trazer toda essa contaminação, não só queria trazer, como trouxeram parte dela para Jerusalém. Observação: os homens pintados na parede eram porque os babilônicos decoravam as paredes de suas salas com painéis esculpidos e coloridos. Então tá aí aquilo que eu acabei de falar. Eles ainda ficaram encantados com os cintos e tangas que faziam parte das roupas dos babilônicos, assim como turbantes pendentes na cabeça. Quer dizer, chegaram lá, né? Tipo assim, tudo que viram encantou eles. Era como chegar e tem só tecnologia. Só com a tecnologia do mal, né? Se encantaram com tudo isso, e aquilo que Deus tinha pedido para não se misturar, eles se misturaram e trouxeram para dentro de Jerusalém, trouxeram para dentro de casa. Ela, enojada, os deixou, ou seja, saciada, sentiu a revolta da paixão e passou a buscar o apoio no
Egito. Amantes porque como prostitutas sente atraída pela potência sexual. Assim Judá foi seduzida pelo valor militar do Egito e não renovou aliança. Então renovou aliança com o Egito. Por quê? Sentia assediada porque lá achava que o Egito poderia ajudar eles, né? E se prostituiu dessa forma, buscando ajuda no Egito e todo tipo de contaminação. Em seu veredito, Deus determinou que julgaria Jerusalém por intermédio da Babilônia. Antigamente, uma aliada, mas agora uma inimiga. Agora os caldeus de Pecote, né, de Soa, de Coá, que pertenciam ao Império Caldeu, né? Todos os filhos da Síria se uniriam ao ataque de Judá. Quer dizer, agora vira todo mundo contra Judá, né? Tudo aquilo que o povo de Deus desejou e que era contrário à vontade de Deus viria para lhe trazer desgosto, decepção e dores. O Senhor ainda traria o furor, onde arrancaria a orelha e o nariz. Os assírios puniriam as mulheres adúlteras desta maneira bárbara. O que restar cairiam à espada. Lembre-se que eu falei dos assírios, né? Eu lembro quando eu ministrei em 2 Reis, inclusive eu mencionei isso. O povo assírio, quem que era o povo assírio? O povo de Nínive. Esse povo era um povo duro. E eles tinham mania de colocar argola, diz que eles levavam as pessoas presas, como se fosse uma argola no nariz, né? Que o povo põe hoje aí, né? Só que hoje é um enfeite, né? Mas enfim, colocar aquela argola igual colocava no boi e levavam. Eles não matavam a pessoa de uma forma comum, eles judiavam mesmo da pessoa. E aí dá para entender um pouquinho também porque que Jonas não queria ir lá para Nínive, né? Tá vendo? Esses assírios aí, esse camarada era tudo bonzinho. Mas ele foi convertendo mais de 120 mil pessoas, glória a Deus. Os habitantes de Judá passaram a aborrecer ou odiar como os inimigos os que antes foram amantes, falando da aliança que eles tinham até então. Lembre-se que teve rei que foi lá e abriu até os tesouros, estão lembrados? Aqueles que se tinham apartado a tua alma. O Senhor explica que faria o uso dos babilônios como instrumento de sua ira para deixar patente a infidelidade de Judá e para punir seu povo pela idolatria resultante de sua aliança políticas e proibidas. A irmã Samaria, com quem Jerusalém compartilharia seu destino, semelhante de destruição, por isso ele diz, assim beberás o copo de tua irmã. Ou seja, mesmo que aconteceu com Samaria, que eu usei a Síria para ir lá e fazer o que fez, agora eu vou usar a Babilônia e vocês vão ter o mesmo destino. Só que no caso da Babilônia, vocês vão ser levados para a Babilônia, passar um períodozinho lá, né? Um período pequenininho, só 70 anos. Judá seguiu os mesmos passos de Israel, caminho da infidelidade de Deus e a imoralidade, assim sofreriam as mesmas consequências. Até então, Deus havia preservado Judá, porém o povo corrompia-se continuamente. Assim como Israel foi levado cativo pela Síria, da mesma forma Judá ia carregar as consequências de sua idolatria e traição ao Senhor. O povo havia ignorado ao Senhor intencionalmente, ato descrito pela expressão me lançastes para trás das tuas costas, ou seja, intencionalmente. Tá? Quando você lê a tradução, tanto hebraica como qualquer uma outra, deixa muito claro, o Senhor está demonstrando que eles fizeram intencionalmente, lançaram o Senhor para trás e vão embora, né? Esqueceram de Deus, viraram as costas mesmo. O povo adulteraram, contaminaram-se, havendo sacrificado seus filhos, tudo isso inclusive no santuário, no dia consagrado. A religião de Judá se tornara tão distorcida que o povo não se deu conta que o sacrifício de criança a um ídolo e a adoração ao Senhor eram práticas totalmente incompatíveis. Olha para você ver, do mesmo jeito que estava entregando o holocausto ao Senhor, ao mesmo tempo estava ali do lado lá, entregando criança ao deus Moloque. Então presta atenção como que estava a idolatria, como que estava essa contaminação. No mesmo lugar, no mesmo templo, num lado entregando o holocausto ao Senhor, quer dizer, adorando a dois senhores. A palavra é muito clara, aquele que entrega a dois senhores, a um há de desagradar. E obviamente ia desagradar. E olha o final como chegou aqui, né? Fazendo 2 ofertas, fala sério. Até bêbados foram trazidos do deserto. Eles que eram povos nômades, ao leste e ao sul de Israel, que eram vistos pelos hebreus como não civilizados e repulsivos. Até eles foram levados, quer dizer, já estavam aceitando tudo, né? Pode vir de tudo. Vamos ler o versículo 43 ao 45 aí para acabar esse capítulo. Vamos lá. Então, disse eu, da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições?
e passaram a estarem com ela, como quem frequenta uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Olá e a Olibá, mulheres depravadas, de maneira que homens justos ao julgaram como se julgam as adúlteras, e assim as sanguinárias, porque são adúlteras, e nas suas mãos não há culpa de sangue. Então você vê que a contaminação delas aqui foram julgadas realmente como duas prostitutas, né? A adúltera seria condenada à morte por homens justos, e o sangue não recairia sobre a mão deles, por quê? Porque eram homens justos, e o que elas estavam fazendo estava errado, como fala na lei lá atrás sobre a prostituição, o adultério, né? De modo surpreendente, aquele que Deus utilizaria para julgar Samaria e Jerusalém, a Síria e a Babilônia, respectivamente, são chamados nesse trecho de justos, porque o Senhor está usando eles para justamente julgar tanto a Samaria como também Israel como Judá, né? Então, olha o quanto é sério isso aí. Assim subiriam como grande multidão contra o povo e os apedrejaria, que era como era feito naquela época as mulheres adúlteras, né? Aliás, apedrejamento era o castigo para o adultério prescrito na lei, e seriam entregues ao túmulo e ao saque. Assim o Senhor faria cessar a luxúria da terra, e eles sofreriam o castigo da vossa cobiça. Dessa forma, todas as mulheres ficariam advertidas e não imitariam elas. A alusão às cidades como mulheres adúlteras. Então, usando a cidade como mulheres adúlteras, a alusão, outros veriam tudo isso e talvez dessa vez parassem e não fizessem a mesma coisa. E aí tem alguns momentos que você vê citando, né, que era como realmente uma mulher adúltera. Faz até a comparação da prostituta com a mulher adúltera em alguns momentos. É muito triste quando faz essa comparação. Por quê? O que o senhor estava demonstrando? Que a prostituta faz por dinheiro e a mulher adúltera ela faz por prazer. Então, olha a comparação como é feita. Então, você vê a contaminação que esse povo fez, né? A forma como eles tinham feito e que estava desagradando ao Senhor. Realmente era muito, muito sério. Amém? Glória a Deus. Bom, na quarta-feira a gente vê capítulo 24, um capítulo interessante, aí, capítulo 24, porque logo na sequência vem a viuvez aí do profeta, um tema difícil aí, né? Então na quarta-feira a gente vê aí capítulo 24 e vamos à sequência. Nesse mês a gente acaba, em nome de Jesus, o livro de Ezequiel e voltamos em agosto com o livro novo aí, e esse ano a gente termina o Velho Testamento em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pessoal, tem muita coisa aí, material para quem perdeu, tá tudo no canal do YouTube, tá lá separado por playlist, desde abril do ano retrasado, tem todo o material desde Gênesis, né? Nós não vimos o livro de Salmos, Provérbios, nós não vimos, mas os demais livros estão lá, né? Estão vindo numa ordem cronológica e não da leitura convencional da Bíblia, nós vamos vir numa ordem cronológica. Então a gente já está indo para o profeta Ezequiel e vamos entrar aí depois Daniel, Esther, Esdras, 2 capítulos, depois a gente vai para outro livro, volta para Esdras, olha que interessante. Então, segundo semestre aí vai ser como foi o ano passado, vai num capítulo, volta, vai para outro, volta, num livro para outro, vai ser muito interessante, amém? Glória a Deus, pessoal, queria agradecer a todos que estiveram aí, não esqueçam de compartilhar, né, para que possa chegar aí a palavra para todos que precisam, amém? Glória a Deus, feche seus olhos por um instante, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abra o entendimento, Senhor, para que eles possam compreender essa ministração de hoje, esse estudo de hoje, Pai, em nome de Jesus, e que essa palavra possa ser compartilhada e chegada aos 4 cantos dessa terra, Pai. Toma nas tuas mãos a minha vida, a vida dos teus servos, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, fica na paz do Senhor, não esqueça, relógio de oração, fica firme, meia-noite, tamo junto aí para quem está comigo à meia-noite, né? E depois os outros horários aí, amanhã tem o Alimento Diário das Nações 7 horas, amanhã tem Prefiro Crer, amanhã a agenda está lotada, amém? Meio-dia, logicamente eu estou no monte aí orando, amém? Um beijo grande, esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Fica na paz do Senhor, um grande beijo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.